Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos aí a mais um encontro nosso, né? Nós vamos continuar então falando sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos explorar um pouquinho o capítulo 3. Mas antes vamos começar orando então, para que a gente possa pedir para o nosso Senhor nos dirigir nesse momento e que a gente possa glorificar o nome dele, né? Acima de todas as coisas, que seja um momento que nós possamos ter um coração entregue, dedicado e principalmente aberto para receber o Evangelho. E isso, gente, também depende do nosso Senhor, né? Então vamos orar para Ele para que a gente possa ter essa orientação. Senhor, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos abençoa. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Obrigado por tua longanimidade, obrigado pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo teu perdão, porque o Senhor graciosamente nos dirige, mesmo quando nos desapegamos do Senhor, em tantos momentos da nossa vida, separando a nossa vida pessoal do Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos perdoe e principalmente nos dirija para que a gente possa ser fiel ao Senhor. Pedimos agora, nesse momento, que o Senhor nos oriente por meio do seu Santo Espírito, que a sua palavra venha aos nossos corações e que nós possamos ser fiéis ao Senhor também no entendimento e no praticar do que o Senhor espera de nós. Por favor, que o Senhor seja glorificado nesse momento, que o Senhor nos permita nos conformarmos conforme o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e que cada dia mais nos apresentemos santificados para o Senhor. Nos dirija nesse momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, voltando aí ao nosso estudo de Atos, né, nós fizemos no capítulo 1 e no capítulo 2 já a introdução e entendemos um pouquinho aí desse começo, né, do ministério dos apóstolos, então, começando lá pelo tempo que eles tiveram com o nosso Senhor Jesus, ao qual foram discipulados por ele, né, foram durante 40 dias aí, experimentaram desse momento pós-ressurreição, né, porque na verdade eles já estavam já com o Senhor há 3 anos, mas ainda faltava entendimento, tanto é que quando a gente estuda lá o Evangelho de João, a gente percebe, mesmo no final, ali no momento já da crucificação, ainda não estava claro. Esses últimos 40 dias, não, eles já tinham o histórico, já tinham a realidade da ressurreição, já tinham visto realmente, entendido realmente o plano de Deus. Então Jesus investe aí 40 dias com eles para finalizar esse discipulado, e aí é assunto ao céu, né? E os dois anjos pedem então para que agora eles continuem, né? Eles obedientemente aguardam em Jerusalém. No dia de Pentecostes, então a gente vê a ação de Deus através do Espírito Santo, derramando o Espírito Santo sobre todos eles, de modo que eles então passam a falar em línguas na festa de Pentecostes, e os povos que tinham vindo, né, sendo eles judeus ou não judeus que se converteram ao judaísmo, mas espalhados aí por toda a região ali que eles viviam, né, desde a região lá da Macedônia, da Alexandria, toda aquela região que falavam outras línguas, cada um ouvia então a palavra de Deus nas suas línguas. Aí vemos aquele sermão de Pedro maravilhoso, o sermão das 3.000 conversões ali, né? E por fim a gente percebe ali que eles estavam, todos os apóstolos, eles continuavam a ensinar aqueles que eram alcançados na palavra de Deus, eles já executavam vários sinais e milagres, o que fazia então com que, pela forma com que eles viviam, pelo testemunho que eles davam e pelos sinais que Deus vinha capacitando eles para fazerem, o número ia aumentando cada vez mais, né? Então a igreja, o reino de Deus, através da igreja, do povo que ele escolheu, começa então a crescer. Ainda um pouco restrito ao povo de Israel, né, aos judeus, mas a gente vai avançando e vai percebendo que, na verdade, ele vai estar disposto a todos os povos. Então, entramos agora no capítulo 3, e o capítulo 3, então, começa do versículo 1 a 5, dizendo, né, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa
um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles algo. Então aqui a gente entende eles nessa dinâmica que a gente viu do capítulo 2, então, deles prosperarem na palavra, deles proclamarem o evangelho ali em Jerusalém, né? Nós percebemos a entrada do capítulo 3, então, eles indo no templo. E eles usam um horário bem estratégico, né? Eles subiram ao templo na hora da oração. Essa indicação do autor aqui, analisando assim, ele nos chama a atenção alguns pontos importantes, né? Primeiro que ao eles irem lá na hora da oração, eles iam encontrar pessoas ali que estavam indo buscar a Deus, mesmo que pelo motivo errado ainda, e a gente vê lá que muitos dos judeus iam no templo de forma, né, não pura, não da forma com que Deus queria, mas eles estavam indo, eles iam procurar Deus. Então era uma hora bem propícia, né, para que eles pudessem encontrar pessoas ao qual pudessem se arrepender, ao qual já tinham um pouco do entendimento das Sagradas Escrituras, né, do Antigo Testamento, e que poderiam encontrar através da palavra deles, então, o arrependimento que os levasse a Cristo. Então, essa hora, eles iam ali no momento interessante, no momento propício. E o bacana, assim, eles não se amedrontam, né? Porque a gente não pode esquecer que ali no templo a gente tinha os guardas do templo, tinha os fariseus, os saduceus, aqueles que perseguiram Jesus, inclusive aqueles que Pedro, quando foi confrontado, negou 3 vezes conhecer Jesus com medo. Agora o medo foi embora, já não existia mais aquele receio de ser preso, o receio de pregar a palavra de Deus com confiança e com força deles sofrerem alguma consequência. Eles vão lá e vão na hora mais pujante aí, na hora que eles iam estar expostos, né, a esse perigo. E a gente vai até ver na sequência aí do livro que realmente isso acontece. Eles são presos e aí começa aí todo o processo deles. Mas aqui já mostra, depois então que eles têm a habitação do Espírito Santo, já uma ação diferente daquela anterior, principalmente da de Pedro quando negou Jesus as 3 vezes, né? Aqui então a gente já vê 2 apóstolos, e todos eles, né? Aqui eu cito os 2, mas todos eles agora já com esse desejo de falar da palavra de Deus, de falar do evangelho, e sem medo de ser presos, medo de serem condenados. Aqui a gente já percebe então a ação do Espírito Santo neles, os dando a coragem necessária para até nesses momentos de hora mais intensa eles estarem falando do evangelho. Aí eles continuam, né, eles encontram na porta, numa das portas de entrada do templo, um homem aleijado. O homem era colocado ali todos os dias. Isso é bacana porque ao homem ser colocado ali todos os dias, a gente percebe então que o povo conhecia ele, né? Era alguém que as pessoas sabiam que era aleijada, né? Que estava ali já há um grande período, né? Até a gente vai entender mais para frente que as pessoas ficaram pasmas, né, com o que aconteceu, isso indicando mais uma vez que eles realmente entendem que era um aleijado e que por meio de Pedro e por meio de João, Deus tinha feito uma obra grande, né, um milagre. Né? E então eles vão ali para o templo, encontram esse aleijado que todo dia era colocado lá para pedir esmolas, né? E aí Pedro olha bem para eles, né, Pedro e João, e Pedro ainda fala para ele, olha para nós, e o homem obedientemente, então, olha com atenção para eles, porém esperando receber alguma coisa deles, né? Entendendo que por meio deles ele ia ter alguma coisa, não a nível de cura, não a nível de restauração, mas assim a nível de esmola mesmo, né? Mostrando que o entendimento do homem ainda era diferente. Continuando, do 3, versículo 6 ao 10, nós temos, né? Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, que era o objetivo do mendigo, né? Mas o que tenho, isto eu lhe dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era aquele mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido, né? Então, na sequência, depois de Pedro pedir para que ele olhasse para eles, ele chama a atenção desse aleijado, né? Pedro então apresenta: meu objetivo aqui não é te suprir materialmente, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, então eu não vou te dar suprimento físico, mas eu vou te dar algo muito mais importante que isso, né? Na verdade, o deles, além de ser um suprimento espiritual, era um sentimento, era também uma ação, um milagre, né, de cura, era um milagre de restauração. Então, em nome de Jesus Cristo, Pedro então indica para ele, para que ele... então, em nome de Jesus Cristo, Pedro dá a salvação, mas só enfatizando novamente, o grande objetivo deles então não era tratar dele como a nível material, a nível das necessidades daqui, mas sim de uma necessidade muito maior, né? Então eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o que lhe dou. Mas então, o que ele tinha, o que ele podia dar para eles, né? Aí na sequência a gente vê, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande, ou seja, muito mais que dinheiro, muito mais que comida, muito mais que algo desse mundo, ele deu algo mais maravilhoso ainda, que era o restabelecimento da saúde dele, né? Era uma coisa física a nível ainda aqui desse corpo, ainda no mundo carnal, mas muito superior aos recursos daqui, né? E o mais importante que ele enfatiza, em nome de Jesus Cristo. Então você está andando por um milagre realizado por Jesus Cristo, enfatizando mais uma vez que eles eram apenas intermediários, né? É importante a gente ter isso em mente, porque a gente vê, principalmente a nível de igreja católica, essa questão dos santos, dos milagres, né? A gente precisa ter muito claro aqui, na nossa caminhada, essa questão de santo. Na verdade, santos somos todos nós, né? Eu já acho que expliquei para vocês, a palavra santo quer dizer separado. Ou seja, a partir do momento que Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos fez novo homem, a partir do momento que nós fomos para as águas do batismo, ao qual foi representado que nós morremos para a carne e nascemos para o Espírito, nós não vivemos mais na carne, nós não somos mais escravos daquele poder da carne que nos escravizava. Hoje nós somos separados disso, nós fomos santificados, né? Então fomos separados para viver uma nova vida, uma vida agora cheia do Espírito Santo. Então todos são santos. Os milagres eles podem acontecer por intermédio de qualquer um de nós, mas a gente tem que entender que o autor do milagre é Jesus Cristo, na vontade do Pai e em determinado momento na ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas é em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, quando ele é glorificado pelo Pai, ele passa a ter esse poder no sentido agora celestial e aqui presente, né? Em nome de Jesus, lembra que a gente viu que tudo que a gente pedir em nome de Jesus nos será dado, né? Estando no plano do Pai, estando conforme a vontade de Deus. E aqui a vontade de Deus está mais exaltada ainda, né? Tanto é que muitos também vão ficar perplexos, vão receber a palavra da salvação, vão entender e vão se arrepender por essas obras, então, que Deus faz por intermédio dos apóstolos, né? Continuando, e aí então, Pedro fala para que ele ande, pega e levanta ele pela mão, e o mais bacana aqui que fala, ele deu um salto e pôs-se de pé. Então imagina um aleijado, muito tempo, né? Eu acho que a gente levantar já deve ser difícil, né? Às vezes a gente está
com a perna dormindo ali para a gente levantar, aquele formigar lá é difícil, né? Imagina alguém que ficou tanto tempo, né? Até se bobear a vida inteira sem andar e de uma hora para outra dar um salto, evidenciando então a obra de Deus, né? Então ele deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E mais ainda, ele andou no templo, andando, saltitando e louvando a Deus. Ou seja, não foi algo progressivo, foi algo tão instantâneo, tão rápido e tão intenso, né, que ele sai de um estado, então, de estar aleijado para um estado de alguém que dá um salto, de alguém que saltita, de alguém que anda, ou seja, alguém que quase que não parece que a vida inteira nunca teve problema, né? Essa é a ação de Deus na nossa vida, né? A gente viu lá no Evangelho de João os vários milagres que Jesus fez, as transformações que ele fez, é o poder que ele tem de transformação imediata, né? Aliás, nós, na nossa caminhada, nós fomos transformados imediatamente quando cremos em Cristo em uma nova criatura, um novo homem, inspirado, cheio do Espírito agora, em um homem que passa a buscar a santificação por meio de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo. Naturalmente, ainda temos processos a avançar e evoluir, mas nós já temos uma obra bem grande, principalmente em nível de libertação. E no nosso caso, libertação do pecado que antes nos escravizava, né? Hoje nós temos condição de negar o pecado, porque em Jesus Cristo nós fomos libertos e hoje ele nos dá o Espírito Santo, como deu para os apóstolos aí no dia de Pentecostes que a gente viu, os dando poder então para vencer o pecado. Então essa transformação aqui que ele fez no aleijado também é uma transformação representativa para a nossa vida, né? Continuando, a gente viu que todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Como eu disse anteriormente, demonstrando então que na verdade a obra foi muito grande, né? Não causaria perplexidade em ninguém se não fosse algo, né? Se esse aleijado já não fosse lá alguém conhecido e que realmente alguém sabendo que ele era aleijado, agora vê ele saltando, fala, rapaz, o que aconteceu? Algo maravilhoso aconteceu. Então isso é importante a gente trazer. Eu gosto muito de pensar nesse tempo, eu também venho focando isso para a gente, né? Nós não podemos esquecer, então, das ações extraordinárias de Deus, né? Nós vivemos num mundo ordinário, ou seja, um mundo lógico, um mundo que a gente quer ver coisas lógicas, né? Mas para Deus as coisas são ilógicas. É ilógico a gente pensar um aleijado andando e saltitando em coisas de segundos. É ilógico para a gente. É extraordinário isso. Então isso mostra mais uma vez, diante de tudo que a gente já viu e tudo que a gente vem vindo, as ações extraordinárias de Deus na nossa vida, nos dando então, aí quando a gente fala que tudo posso naquele que me fortalece, é muito nessa direção, não há nada impossível para Deus. Deus transforma um aleijado em um homem saltitante, Deus transformou água em vinho, Deus ressuscitou, não só Jesus Cristo, quando aqui esteve, ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro, Jesus Cristo multiplicou pães, Jesus Cristo multiplicou peixes, Jesus Cristo acalmou o mar, Jesus Cristo andou sobre as águas, quer dizer, teve poder sobre toda a criação, a natureza também. Essas são as obras extraordinárias de Deus, que Deus nos permite. A gente tem que tomar cuidado, gente, porque muitas vezes, a gente entende hoje, que o objetivo não é criticar nenhuma linha, mas às vezes por causa de os exageros de algum tipo de pregação, algum tipo de evangelho que é falado, a gente acaba não dando bola. Então com esse negócio do evangelho da prosperidade, do poder, nós também acabamos ficando muito frio porque a gente acaba não acreditando, mas isso pode acontecer. Deus pode fazer milagres extraordinários mesmo, de alguém aleijado andar. Ou então a gente não pode crer na palavra de Deus. Se a gente realmente crê na palavra de Deus, nós precisamos acreditar que Deus faz obras extraordinárias. A gente não pode também, quando eu digo assim, não é que eu estou defendendo também quem faz isso deliberadamente, né? A gente precisa fazer e entender alguns critérios, né? Qual que é o objetivo daquela obra extraordinária? O objetivo é a glória de Deus? O objetivo é que o reino de Deus avance? O objetivo é que meu próximo seja alcançado? Deus vai agir extraordinariamente. Agora, se é uma coisa só para mim, para matar meus desejos, minhas vontades,
aí eu entendo que realmente aí a gente está entrando num nível de evangelho que não é o correto. Mas a gente não pode tirar a obra extraordinária de Deus. Deus faz obras extraordinárias. E o grande objetivo é que o reino de Deus avance, que o nome dele seja glorificado e que o nosso próximo seja edificado. Quando isso acontece, ele faz obras extraordinárias, milagres de salvação. A gente precisa crer que Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, é possível ressuscitar. Né? A gente vê, por exemplo, Paulo ressuscitou uma pessoa lá. Agora me fugiu onde que era, se não me engano era em Efésios, em Éfeso, né? Desculpa. Mas ele ressuscitou em nome de Jesus Cristo. É capaz sim, é que a gente tem uma fé tão pequena, a gente não acredita. E aí com esse negócio de ter algum evangelho um pouco forçado, a gente também cria barreiras sobre isso, né? Mas a gente não pode criar barreiras. Para Deus nada é impossível. Nós somos filhos de um Deus infinito, de um Deus majestoso, de um Deus atemporal, eterno, né? Quando a gente fala eterno, ele não tem tempo. Para Deus, um ano é 1000 anos é um ano, não tem tempo. Deus é uma outra coisa, é uma outra dimensão, e é um Deus que pode todas as coisas. E está nos mostrando aqui, né, que em nome de Jesus Cristo, que é a forma com que o Pai determinou para que isso acontecesse, nós temos essa condição. Né? Avançando, nos versículos 11 a 15, nós vemos, né? Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou piedade? Né? Então Pedro realmente agora vai nessa condição, né, de que não é por eles, quem fez foi Deus, eles são só intermediários. Mas o que chama atenção aqui nesse texto até em ênfase aí, né, é que ele fala: israelitas, por que isso surpreende vocês? Eles, gente, não podemos esquecer que fazia 3 anos que Jesus estava realizando esses milagres, e aí Jesus não só fez coxos andarem, fez cegos verem, doenças, ele ressuscitou, como nós vimos, ele teve controle por toda a natureza. Então eles viram essa dinâmica de Jesus por todo esse período, pelos 3 anos. Eles já vinham, lembra que a gente então termina o capítulo 2 vendo que eles vinham fazendo sinais, depois então do envio do Espírito Santo. Ou seja, por que eles estavam surpresos? Olha o nível de cegueira deles, diante de tudo que eles viram, principalmente Jesus fazer nos últimos tempos, até antes da crucificação. Por que eles ainda tinham surpresa nisso? Eles tinham visto as obras de Jesus, eles tinham tentado pegar Jesus em algum problema, não conseguiram, né? Então Pedro fala: por que vocês estão surpresos? Né? Não era teoricamente para que tivesse surpresa, devido a tudo que já vinha acontecendo, principalmente durante o ministério de Jesus. Né? E aí então ele continua, né? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. E aí então, mais uma vez, ele fala: vocês não entenderam nada. Porque na verdade, eu comecei falando para ele: em nome de Jesus, ande. Então, quem fez a obra? Jesus Cristo. Primeiro, essa obra só pode ser possível porque Jesus Cristo hoje tem direito para fazê-la. E esse direito foi adquirido na cruz do Calvário. Então, hoje eu posso falar em nome de Jesus Cristo porque ele tem o poder, ele é o único digno de abrir o livro da vida, ele é o único digno de dar a vida. Aí nós estamos falando nesse sentido como Jesus homem, tá? Nós não podemos esquecer, eu já falei isso algumas vezes, né? Jesus Cristo, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, né? Jesus Cristo sempre teve majestade, sempre teve poder, sempre teve tudo. Ele sempre comandou todas as coisas. Desde que a gente veio estudando em João, a gente viu isso, que o Pai determinou, por intermédio dele todas as coisas foram feitas e o Espírito mantém. Então Jesus Cristo está com o Pai desde o começo. Jesus Cristo reina com o Pai desde o tempo. Só que depois que ele vem aqui para esse mundo, se ele encarna, né, encarnado, ele se transforma também em homem perfeito. Tanto é que isso é tão maravilhoso, gente, que Jesus Cristo, quando julgar a gente, ele vai julgar no papel de Deus e de homem também. Então ninguém vai falar: mas você não era homem. Não, sim, eu fui homem, eu encarnei e eu paguei o preço como homem.
né? Mesmo sendo Deus, o preço foi pago como homem. E como homem, agora eu sou o único digno de julgar, eu sou o único digno de salvar, eu sou o único digno de chegar diante ao Pai e poder pedir qualquer coisa para ele, inclusive que um coxo ande, né? Um aleijado ande, um cego veja, né? Alguém seja ressuscitado, né? Então, eles chamam, e se não foi, e Pedro ainda enfatiza, né? Do poder e da piedade. Nós não temos poder, nós não temos piedade, né? Isso não vem de nós, isso vem de Deus. E é engraçado isso, porque, mais uma vez eu chamo, às vezes a gente idolatra eles, Pedro, Paulo, João, André, Estevão, quem quer que seja, foram iguais nós, são iguais nós, com uma diferença. Eu entendo que Deus os usou muito mais, né? Deus os deu um ministério maior que o nosso, talvez, né? Pelo menos maior que o meu, né? Ou que o nosso aqui hoje que não vivemos em perseguição, não temos grande dificuldade, né? Mas assim, somos pecadores iguais, do mesmo jeito que nós somos pecadores, eles eram também. Do mesmo jeito que eles dependiam de Jesus Cristo para ser, nós dependemos de Jesus Cristo para ser salvo, eles também dependiam de Jesus Cristo para ser salvo. Do mesmo modo que se eu fizer alguma obra aqui, eu dependo da ação do Espírito Santo, eu dependo de Jesus Cristo na minha vida, eles também dependiam. Então é tirar deles qualquer condição. Então eu não preciso canonizar ninguém, eu não preciso santificar ninguém. Não existe São Pedro, São Paulo, São João e não existe São Fabrício. Existe São Pedro, existe São João, existe São Paulo e existe São Fabrício. Porque quem foi salvo por Jesus Cristo e agora vive na palavra de Deus, vive com o Espírito Santo e vive na salvação e no senhorio de Jesus Cristo, é santo, né? Essa é a dinâmica. Avançando do 13 ao 15, só uma correção aqui, tá, gente? Eu esqueci de corrigir, esse trecho aqui era do 11 ao 12, né? E agora sim do 13 ao 15, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo, pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Então, até ratificando aquilo que eu falei então no trecho anterior, aqui ele está mencionando Jesus realmente como homem, né? Então, o próprio Deus do Antigo Testamento, que é o Deus que o judeu professa, né? E aí tem um pouco de dificuldade deles entenderem o Jesus Cristo como o Messias, porque eles ainda confundem essa questão do Deus único, né? Então, para eles, Jesus Cristo era um mentiroso na hora que se postava como Deus, né? Porque para eles, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não era Jesus Cristo, era o Deus que apareceu para Abraão, que nós sabemos que era Jesus Cristo, mas eles não recebem ele como Jesus Cristo, né? E esse mesmo Deus, então, que era Jesus Cristo também, glorificou Jesus homem, né? O homem que encarnou aqui e que cumpriu o preço da nossa salvação, né? Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus Cristo. Isso é importante, gente, porque a gente vai falar muito, a gente fala muito de Jesus Cristo, porque é a maneira que o Pai escolheu, é a maneira que Deus escolheu, é a maneira que também nós glorificamos a Deus através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome de Jesus Cristo, né? Então é a forma com que Deus escolheu, e a forma vem da glorificação de Jesus Cristo, né? Continuando, aí ele dá uma pancada boa, né? Ele fala, sabe, esse Deus, esse que foi glorificado por Deus, Jesus Cristo, que era o servo, né? Servo que foi dito em várias outras passagens do Antigo Testamento, vocês entregaram eles para ser morto por Pilatos, né? Vocês negaram ele perante Pilatos. Pior, Pilatos queria soltá-lo, mas vocês não permitiram que Pilatos o soltasse. Vocês levaram ele para a cruz, né? Então, chamando a atenção deles, né? Isso é importante, a gente vai ver, porque apesar de Pedro estar dando uma chamada neles, o objetivo da chamada não era para confrontá-los negativamente, muito pelo contrário, era para chamá-los para o arrependimento.
né? Deus é longânimo, Deus, mesmo aqueles que mataram a Jesus Cristo, que mandaram Jesus Cristo para a cruz, Deus oferecia para eles a oportunidade do arrependimento, para que no próprio nome de Jesus Cristo eles tivessem salvação, né? E aí, então, Pedro, continuando, fala, né? Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram para que lhes fosse libertado um assassino. Então ele está enfatizando ainda isso, né? Além de vocês negarem ele perante Pilatos, pedirem para que Pilatos, mesmo Pilatos querendo soltá-lo, vocês pediram para que eles o crucificassem. Pilatos ainda deu uma última saída para vocês. Vocês na Páscoa tinham o direito de escolher alguém para ser libertos. Pilatos pôs uma pessoa muito difícil de vocês aceitarem, que era um assassino. Mesmo assim, vocês preferiram soltar o assassino em vez de soltar Jesus Cristo. Olha o peso que vocês estão carregando, né? E o final, então, é mais ainda, né? Vocês mataram o autor da vida. Aquele que veio, aquele que... O autor o concebedor, né? Aquele que concebe a vida. Vocês mataram, vocês preferiram um assassino. Vocês, mesmo com um ímpio, porque Pilatos era ímpio, mesmo um ímpio reconhecendo que ele não tinha culpa e querendo soltá-lo, vocês não quiseram, vocês preferiram entregá-lo na cruz, né? Mas aí ele continua, porém Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Então chamando a atenção deles para isso, ele ressuscitou. A gente entende ali, aí não é um relato bíblico, né? Mas pela tradição, que esse período aí, depois da morte de Cristo, veio muito embate em relação à ressurreição de Cristo, principalmente dos líderes judaicos negando, dizendo que eram os discípulos que tinham roubado o corpo. Existia um embate muito grande sobre a veracidade da ressurreição de Cristo. E ele fala, mesmo vocês tendo matado a ele, Deus o ressuscitou. E nós vimos, nós somos testemunhas disso. Exatamente para chamar a atenção deles. Esse daí que foi morto, ele vive agora, né? Tentando trazê-los aí para a realidade. Continuando, do 16 ao 20, aí nós vemos, né? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, que lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte de Deus, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Né? Aí agora ele já começa a entrar exatamente nessa condição. Aliás, aqui tem um jogo interessante, né? Porque ele fala de ignorância, em contrapartida ele chama os profetas também, clamando, na verdade, talvez classificando essa ignorância deles, né? Porque se a gente pensa só em ignorância, fala, puxa, eles não conheceram nada, eles não sabiam, quase que dando uma indicação de que eles seriam, não seriam culpados por causa disso, né? Mas eu não entendo que essa é a direção, até porque depois ele fala dos profetas, quando ele traz os profetas para a mesa, ele fala, vocês têm entendimento sim, a ignorância não é em relação em não saber o plano de Deus, porque o plano de Deus foi manifestado para vocês por todo o Antigo Testamento, vocês tinham as Sagradas Escrituras para saber do plano de Deus. A ignorância é no sentido de não reconhecer Jesus como o Cristo que foi predito pelos profetas, predito pela lei, né? Mas não é a nível de desconhecimento, né? Mas só abrindo então trecho por trecho, ele fala então que a cura dele vem pelo nome de Jesus Cristo, né? Aí quando ele fala essa jogada do nome é pela pessoa de Jesus Cristo, na verdade, né? Até fazendo mais uma vez aquilo que Jesus falou, tudo que vocês pedirem no meu nome é assim um representante, né? Eu então agora represento vocês e como representante, o que vocês me pedirem em meu nome,
o Pai vai atender vocês, mais uma vez, só deixando claro que isso estando de acordo com o plano de Deus, né? Só um parênteses rápido, até só para a gente vai fugir um pouquinho, mas é importante. Quando eu falo de estar conforme o plano de Deus, o Espírito Santo que agora nos dirige, ele vai nos dirigir para que a gente faça a vontade de Deus. Quanto mais a gente toma posse da palavra de Deus e nos enchemos dele, né, especificamente. Quando a gente se enche de Espírito, a gente vai estar cada vez mais alinhado conforme a vontade de Deus. E aí, tudo que a gente pedir em nome de Jesus Cristo, ele vai nos atender. A gente já discutiu em outros momentos sobre oração, e a oração, às vezes a gente sabe que Deus pode falar para a gente sim, não, espera um pouco. Eu só estou fazendo esse parênteses aqui para a gente não achar, agora eu posso pedir qualquer coisa em nome de Jesus Cristo que tudo me será dado. Às vezes a resposta é não, e o não vai cooperar para o nosso bem, o não vai nos amadurecer, o não vai nos fazer mais santos do que nós éramos, né? Então, quando a gente fala aqui no nome de Jesus Cristo, é estando diretamente alinhado com esse propósito divino. E isso, eu gosto de pensar nisso para a gente ter paz. A gente vai falar um pouquinho de paz daqui a pouco ali, né? Eu quero muito uma coisa, por exemplo, eu entrego isso na mão de Deus e passo a ter paz, a esperar nele. Porque eu vou entender que se ele me falou um sim, aquilo estava dentro do propósito dele. Se ele me falou um não ou espera um pouco, eu vou ter paz também, porque eu pedi para ele, eu sei que tudo que é bom para mim ele me dá, ele não deu aquilo porque aquilo não seria bom para mim. Então, quando a gente fala tudo que você pedir no nome do Pai vai te será dado, né? E o dado pode ser, então, de novo, um sim, um não, ou um espera um pouco, você passa a ter paz e saber esperar nisso, porque aí você acredita que na oração você entregou para Deus o que você pediu para ele e o resultado vai vir conforme o desígnio dele. E você, independente do resultado, sendo ele um sim, sendo ele um não, seja um espera um pouco, você vai saber, então, que isso faz parte do propósito. Mas voltando, então, aqui para o texto, quando a gente fala, então, em nome, é nesse sentido, né? Olha, fala lá no meu nome, pode falar no meu nome, que ele vai te receber. Então, quando eu tenho uma moral muito elevada, eu sou uma pessoa muito digna, provavelmente eu vou ter, então, esse nome forte. As pessoas, não, pode... eu estou falando em nome do Fabrício, aquela outra pessoa me conhece, fala, pô, não, o Fabrício é uma pessoa que eu confio, então eu vou te receber aqui, pode pedir no nome dele, o que você me pediu, eu vou te atender, porque eu confio no Fabrício, se ele está te permitindo. Então é nessa direção, né? Em relação a ser um representante fiel, fidedigno, confiável, né? Então o Pai sabe que o que a gente pede em nome de Jesus Cristo, e aí vem aquela questão importante de vivendo em Cristo, nós vamos estar nesse propósito alinhado com Deus. Aí ele continua, né? A fé vem por meio dele, que lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, né? Então, quem salvou o aleijado, então, veio pela fé em Jesus Cristo, que é o meio que a gente sabe, então, que nós somos salvos, que nós somos resgatados. O único caminho, a única verdade, a única vida, não tem outro caminho. O caminho é fé em Jesus Cristo, não é fé em pastor, não é fé em igreja, não é fé em religião, não é fé em boas obras, é fé em Jesus Cristo. Esse é o único caminho para a gente ter restauração, para a gente ter cura, para a gente ter a vontade de Deus e para a gente ter a salvação e o senhorio de Jesus Cristo. O caminho é a fé, né? E ele chama a atenção que o que salvou, então, o aleijado deste caso foi a fé em Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Então, exatamente, né, como eu disse anteriormente, eles agiram com ignorância até então, principalmente essa ignorância foi quando ele estava falando, então, a respeito de entregar, então, Jesus Cristo para Pilatos, para a morte, né? Na verdade, é uma ignorância até interessante. Aqui, a gente não pode esquecer que os israelitas também, eles tiveram o coração endurecido por Deus também, por tudo que, como consequência da vida que eles levavam e do passado, né? Então Deus endureceu eles também para que eles não encontrassem a salvação. É um propósito de Deus, eu não entro em discussão disso, porque é um propósito que não dá para a gente encontrar. Eu, pelo menos, com a minha limitação, eu não consigo encontrar na Bíblia o porquê que Deus... assim, a gente sabe que Deus endureceu ao coração deles, porque eles foram
infiéis por tudo que Israel fez, mas por um outro lado nós também fomos e nós fomos alcançados e eles não. O porquê disso, como a gente vê em Romanos lá, é da sabedoria, dos planos de Deus que são eternos, porque uns são vasos de honra, outros são vasos de desonra na mão de um olheiro, ou seja, Deus é o olheiro, aquele que faz o barro. Se ele faz uns para honra e outro para desonra, é no plano dele, não nos cabe aqui. Mas eles, além da ignorância, eles foram cegados também, tiveram o coração endurecido para não reconhecer. E Pedro aqui está demonstrando um pouco. E aí eu acho que quando ele chama até a atenção dessa ignorância, é exatamente mais uma vez para tentar dar uma amolecida, né? Porque também se você só bate na pessoa, pô, você entregou ele para ser morto, você entregou ele em detrimento de um assassino, era para trocar, vocês preferiram o assassino. Um ímpio queria soltar, vocês não soltaram, por causa do coração de vocês ele foi morto. Mas ele está falando, eu sei que vocês fizeram isso com ignorância, né? Então acho que é trazendo um pouco isso, fazendo esse mix, né, de falar um pouco da verdade, mas também mostrar que Deus é misericordioso, porque ele até vai entrar na sequência nos mostrando isso, né? A necessidade do arrependimento, né? Mas a ignorância deles e dos líderes nesse sentido, né? Vocês entregaram Jesus Cristo por essa ignorância, tanto do coração de vocês, quanto da dureza que veio de Deus, porque por tudo que vocês fizeram, por toda a infidelidade do povo de Israel, né? Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E aí, então, aqui, como eu falo até da mesma forma que eu falei de Deus endurecer o coração, também já tinha todo um plano traçado sobre isso e era necessário que Jesus Cristo passasse o que ele passou. Então, mesmo eles sendo culpados, Pilatos sendo culpado, foram eles que enviaram Jesus Cristo para a cruz. Jesus Cristo não foi escolhido em detrimento de um assassino e não foi solto, porque estava no plano de Deus e o plano de Deus era em favor daqueles que ele alcançaria depois para a salvação, ou seja, a obra da cruz, Jesus Cristo estava passando para nos dar a salvação, para nos dar a justificação. Então Deus estava... A gente viu isso um pouquinho na semana passada, a gente viu isso durante o estudo de João também. Essa dinâmica de Deus é maravilhosa, né? Que ele nos mostra que isso acontece pela responsabilidade do homem, mas Deus estando no controle de todas as coisas. Sempre tem essa jogada. Olha, vocês são culpados, porque vocês realmente entregaram Jesus Cristo. Porém, tinha um plano maior do que vocês, tinha um plano maior que nós aqui. E esse plano, neste plano existia a necessidade de Cristo passar o que passou, de sofrer o que sofreu. Para quê? Porque através do sofrimento dele o mundo estava se reconciliando com Deus. Então, Jesus Cristo estava pagando pelo nosso pecado para que nós tivéssemos a conciliação com Deus. E aí Pedro entra na fase então do arrependimento. Então, isso posto, vocês mataram o Messias, vocês fizeram o que fizeram com ele, todo o sofrimento dele, mesmo este sofrimento sendo um propósito divino, estando no plano de Deus, vocês são culpados. Portanto, arrependam-se, voltem para Deus. E aqui mostrando aquilo que eu falei na passagem anterior, o arrependimento também ofertado para todos, né? Mesmo para assassinos de Jesus Cristo. Então, quando ele está falando ali no templo, ele está dando essa oportunidade até para os fariseus, até para os líderes, né? Não é só para o povo, nos mostrando mais uma vez o quanto Deus oferece o arrependimento para todos. Isso é importante para a gente, porque a gente tem essa mania de achar pecadão, pecadinho, né? Não, aquele cara lá cometeu um pecado de tal maneira que não consegue ser salvo. Não existe isso. Um assassino que matou a vida inteira, no último dia dele, ele pode reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, se arrependendo do seu pecado verdadeiramente, tomando posse da salvação, sendo justificado e indo para o céu. Já falei isso algumas vezes. O único pecado que não dá é quando você peca contra o Espírito. E para mim, o meu entendimento, eu já ouvi várias explicações sobre isso, mas para mim, em que sentido? Quando o Espírito testemunha para você e você nega o Espírito. Uma coisa importante aqui, que até para a gente receber a salvação, dependemos de Deus abrir o nosso coração. Mas eu entendo que nessa condição de cegar alguns e de abrir o coração de outros, às vezes Deus cega algumas pessoas para não receber o que o Espírito tem. O Espírito vai falar para a pessoa vai blasfemar o Espírito. Vai pecar. O pecar contra o Espírito é isso. Como é o Espírito que nos convence? E a gente não foi convencido pelo Espírito, eu tenho muito nesta direção, que é o único pecado que não dá salvação. Todo o restante tem condição de arrependimento e em qualquer momento da vida pode ser encontrada a salvação para aquela pessoa.
Então, até a maior prova disso, que Deus está ofertando aqui o arrependimento para aqueles que mataram ou que participaram da morte e do sofrimento de Jesus Cristo, né? Então ele fala, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Aí aqui nós temos o arrependimento. Com o arrependimento, a gente vai tomar posse do reino de Deus, que é uma posse que nos dá descanso, mas aí ele vai numa promessa um pouco mais além, né? Para que ele mande o Cristo. Que mandar o Cristo? Ele já não mandou? Sim, ele mandou o Cristo para a justificação. Agora ele já está apontando para a segunda vinda de Cristo, que aí vai ser a restauração total. E aí nós vamos ver que essa restauração total ela tem critérios para acontecer. Quando que Deus vai mandar o Cristo novamente? Aí nós vamos ver na sequência a possibilidade que vai nos dizer sobre isso. Eu vou deixar para falar depois que fica mais fácil. Mas é importante isso, né? Que arrependidos, a gente pode voltar então para Deus, encontrar a conciliação com Deus, e na conciliação com Deus nós vamos estar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a paz que excede o entendimento humano, é a única paz perene, é a única paz que a gente pode realmente descansar, né? A gente não vai encontrar paz no mundo. Podemos encontrar paz momentaneamente. Então, quando eu tenho muito dinheiro, talvez por um período eu encontre paz na segurança do dinheiro, ou na segurança da família, ou na segurança dos filhos, ou na segurança de alguma coisa aqui desse mundo. Mas são todas seguranças e paz passageiras, perenes. A paz verdadeira, a paz que excede o entendimento humano. O que quer dizer a paz que excede o entendimento humano? Né? Esses cristãos, os primeiros cristãos, eles iam para as arenas ser mortos pelos leões em paz. Quem olhava aquilo falou, cara, é impossível. O cara está indo para a morte e está indo feliz. Está indo cantando, está indo em paz. É essa paz. Às vezes a gente não vai falar que paz é eu não ter sofrimento. Não é isso. Pode ser que a gente passe por aflições. Eu vou dar um exemplo, que deve ter gente muito fiel a Deus, com paz, vivendo na África em condição subhumana, né? Mas não é a situação que traz paz para ela. Quem traz paz é Jesus Cristo. Os cristãos do primeiro século eram perseguidos em paz, porque não era a perseguição ou a segurança de não ser perseguido que dava para eles paz. Quem dava paz era Jesus Cristo. Então é essa paz que é ofertada então aqui agora. É um descanso para a nossa mente nesse sentido, né? Enquanto a gente espera então o envio do Cristo. Do 21 ao 24. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que eles lhe disser. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do povo, do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias, os dias que estavam vindo aí, né? Essa passagem é linda, né? É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos santos profetas. E o que é esse tempo? Duas coisas. Deus colocar todos os inimigos de Cristo no estrado dos seus pés, para que eles sejam esmagados, e todos os escolhidos, tanto judeus quanto não judeus, forem encontrados. Enquanto o evangelho não for pregado em todo o povo, raça, tribo e nação, e os escolhidos de Deus forem alcançados, Jesus Cristo não voltará. Então, os dois critérios para que Jesus Cristo volte a segunda vez, julgue esse mundo e restaure todas as coisas, é que todos os escolhidos sejam alcançados e todos os inimigos estejam nos estrados de pé de Jesus Cristo. E aí a gente pode encontrar isso aonde? Ele chama essa atenção, né? Pode olhar pelos santos profetas, né? A leitura do Antigo Testamento, que foi dito para vocês por eles. Isso tudo está exposto lá. Então eu não estou inventando. Aqui é importante que eles falam isso. Nós não estamos inventando um discurso novo, né? O Evangelho é algo que ele complementa aquilo que foi dito. Ele traz à luz a execução de muita coisa do que foi dita lá no Antigo Testamento.
Mas não é algo novo, é algo que já vinha sendo predito por Deus, seja por tipologia, ou seja, algo parecido que acontecia lá, que apontava para Cristo, ou seja, até pelas profecias mesmo que os profetas faziam, né? Apontando também para Jesus Cristo, apontando para a vida eterna, apontando para as últimas coisas, apontando para a restauração final. A gente vê em Isaías, vê em Jeremias, o mundo restaurado, descrito. Então, todas essas coisas foram preditas no Antigo Testamento, foram preditos pelos profetas. E aí ele faz uma aplicação bacana sobre Moisés, né? Que Moisés, em Deuteronômio 18:15, fala, né? O Senhor levantará dentre vocês um irmão que será um irmão de vocês que será um profeta como eu. Naturalmente aqui não é que Jesus é um profeta igual Moisés, Jesus é o profeta, né? Mas quando ele fala, aí a gente começa a pensar na vida de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés primeiro, ele foi o primeiro profeta, foi profeta que eu digo a nível de escritura registrada, né? Porque o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, Números e o Deuteronômio, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 escritos que nós reconhecemos como inspirados por inspiração divina, que compõem a lei de Israel, foram escritas por Moisés. Então a primeira revelação veio por Moisés. Mas Moisés tem uma obra mais maravilhosa. Moisés aponta para Cristo de uma maneira tão maravilhosa na libertação do povo da escravidão do Egito. Né? A gente nunca pode deixar de pensar que essa dinâmica da escravidão do Egito, a libertação e a condução de Deus para a Terra Santa Prometida, ela tem tudo a ver, ela aponta para a nossa caminhada. Né? Uma escravidão no mundo, uma libertação por meio de Jesus Cristo, uma santificação, que é um período que eles passaram ali também no deserto, e depois a tomada da Terra Prometida. É nessa direção. E Moisés tem algo maravilhoso, porque essa libertação ela tem um apontar maravilhoso, que é a questão da Páscoa. Então, na última praga, a 10ª praga, há lá a indicação do sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta, no madeiro da porta, para que quem tivesse aquele sangue, aquela expiação, aquela cobertura, não teria o seu filho primogênito morto. Então Deus salvaria da morte, apontando exatamente a mesma coisa, né? O sangue de Jesus Cristo pintado na cruz, derramado na cruz do Calvário, é quando Deus vier para executar a sua justiça final, dando a cada um que merece, ele vai olhar para a gente e ele vai falar, pô, você merecia a morte, mas o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo, então você vai ser justificado por meio de Jesus Cristo. Então, Moisés está chamando essa atenção de forma gritante. Da mesma forma aqui, ó, que está acontecendo, vai vir alguém que vai fazer algo, só que de uma dimensão muito maior. Então, Deus está me usando para tirar vocês do Egito com obras maravilhosas, com milagres, com sinais e com prodígios maravilhosos, né? As 10 pragas, o suprimento no deserto, a abertura de Mar Vermelho, a abertura de Rio Jordão. Olha a dinâmica dos sinais que Deus está dando para Israel, para mostrar, para livrar e para que Israel acredite, né? Israel vivia numa cultura de vários deuses, e aí saiu daquela escravidão e fala, eu sou o seu Deus, o único Deus, você vai me amar de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, você não terá outros deuses diante de mim, como vocês tinham no Egito, ou vocês, pode ser que nem tinham, mas vocês viam lá no Egito. Não tem, eu sou o único Deus, o Deus que libertou vocês por intermédio de mim. Moisés foi capacitado para tirar vocês do pecado. Então, quando ele fala nessa situação aqui de vai mandar alguém parecido, é o que Jesus faz por nós. Tira da escravidão do pecado, tira da escravidão da idolatria do nosso coração, dos falsos deuses que a gente fabrica no nosso coração para uma vida nova, direcionada pelo Deus único, Deus santo, Deus perfeito. Deus único como Deus, mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vivendo agora para a vontade e para a glória do Pai, na palavra de Jesus Cristo, pela consolação e orientação do Espírito Santo. Essa é a dinâmica que a gente passa a ter. Então são paralelos Moisés e Jesus, Moisés ainda de forma bem perfeita, né? Jesus de forma 100% perfeita, mas é uma tipologia, né? Aí ele continua, né? Ouçam
Ouçam-no em tudo que eles lhes disseram. Quando não ouvir esse profeta, será eliminado do meu povo. Quem não ouvir esse profeta? Gente, a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo e por meio daqueles que ele escolheu, aqui é uma chamada de atenção. Vocês precisam ouvir e acreditar em tudo. Quando Deus nos faz sinais e prodígios, mais do que ele fazer um sinal, é para nos mostrar. Porque assim, gente, um enfermo aqui nessa vida também não é nada em relação ao que virá na vida eterna. O cara pode ser um cristão que viveu aleijado a vida inteira, sofreu, não estou dizendo, não estou tirando o mérito dele de sofrer. Mas pouco importa uma vida eterna que ele tem de perfeição pela frente. É melhor ele viver aleijadamente, viver aleijado, viver cego, viver mal aqui nesse mundo por 60, 70, 80 anos e ter uma vida eterna perfeita do que alguém que é um milionário aqui nessa vida, tem de tudo nessa vida, mas vai para o inferno. E não vai ter uma eternidade nada. Né? É só perdição. Então, não é esse... Quando a gente fala de curar, tem que ter um propósito maior. Ele curou esse aleijado por um propósito muito maior, para chamar a atenção daqueles que estavam ouvindo, daqueles que ficaram perplexos, daqueles que queriam... Estavam ali procurando a Deus no horário da oração, mas não tinham entendido nada, viviam na ignorância, iam 3 vezes para o templo orar, iam para as festas, iam para tudo, mas não tinham entendido ainda. Então é para chamar a atenção deles, né? E é dessa forma, da mesma forma que ele fez no Egito. Ele fez tudo aquilo no Egito. Por que Deus teve que fazer as 10 pragas? Para mostrar, os deuses do Egito não existem, eu faço milagres, eu tenho poder sobre o faraó, eu tenho poder sobre o mar, eu tenho poder sobre o rio, eu tenho poder sobre a água, eu tenho poder sobre as codornizes, pelo pão que vocês comem, eu tenho poder sobre tudo. É Deus nos dando esses fatos, né? Aí ele continua, né? De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Aí aqui eu já penso que ele está direcionando principalmente da aliança que Deus vai fazer com Davi, que aí é a partir de Samuel que começa a ser dado, em que Davi, Deus lembra que na aliança davídica Deus fala, Davi, um descendente teu, um filho teu vai ser o rei eterno. Também, então, e o israelita tinha isso, né? Então, o filho de Davi vai ser o Messias. Então ele está chamando os 2 pontos. Moisés e o filho prometido para Davi, a aliança eterna, aquela que o teu reino nunca mais vai perecer, né? Então chamando a atenção deles. Sabe o que eles falaram, os profetas? Olha lá, Moisés, olha aqui, Samuel, a partir de Samuel todos eles vão falar, né? Aí a gente vai vendo por todos os profetas a indicação de Cristo. Não tem gente, não tem profeta que não cite, que não aponte para Cristo. Tudo vai apontar para Cristo, para a provisão de Deus em Cristo, né? E por fim ele termina então dizendo, né? E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para os abençoar, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E aí então ele dá a palavra derradeira, né? E tudo isso que foi dado para vocês, foi dado como herança para vocês. Vocês foram o povo escolhido de Deus na antiga aliança para serem herdeiros das promessas que foram ditas lá, promessas da fé em Abraão, promessas dos profetas, promessas de que viria o Messias. Os outros povos não sabiam que vinha o Messias. Vocês sabiam. Vocês tiveram os profetas que falaram isso para vocês, das alianças que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Salomão, com todos os outros. Vocês têm posse disso. Herança que já foi dada até para Abraão, dizendo, Abraão, por tua descendência serão abençoados todos os povos. Não vai ser só israelita, não vai ser só os judeus, são todos os povos, é por teu intermédio, é por tua descendência que todos os povos, já indicando também a entrada. E aqui é importante, porque a gente às vezes não vê, né? Ele já está dando essa indicação da entrada dos gentios, né? Ele fala primeiro para os judeus, mas já ó, por meio de Abraão, que da promessa prometida é que todos os povos serão alcançados, né? Eu só acabei pulando aqui, né, a passagem, mas aqui nessa primeira passagem ele diz, né, e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com o seu povo. Eu mais uma vez friso para vocês aquilo que eu entendo, então. Deus escolhe um povo no Antigo Testamento para se revelar para ele, que é Israel. Deus escolhe um povo no Novo Testamento que é para se revelar para esse povo, que é a igreja.
porém só existe um povo de Deus, que é o povo daqueles que andam nos passos de fé do Abraão, é o povo de fé. O povo do Antigo e do Novo Testamento, que vive em fé, é o verdadeiro povo espiritual, é o verdadeiro Israel espiritual de Deus. Mas Deus tinha o povo israelita físico aqui, que foi revelado para eles, foi dado os profetas para eles, foram dadas as leis, foram dados todos os desígnios, né, e os oráculos divinos, e Deus deu para nós agora a igreja do Novo Testamento, para que eles pudessem tomar posse. Como eu disse, a passagem de Abraão, então ele chama essa atenção, vocês, por intermédio de Abraão, receberem então como herança a descendência de vocês vai abençoar todos os povos da terra, por intermédio da descendência. Jesus Cristo é descendência de Abraão, né? Mas pelos judeus, Jesus Cristo é irmão de todos os judeus, né? De todos os israelitas, né? E aí ele termina então dizendo, e Deus, tendo ressuscitado ele, está enviando. Aqui ele falou enviou, mas nesse momento especificamente que Pedro está falando, exatamente, está enviando ele para vocês. Primeiro, ele está dando uma chance novamente para primeiro vocês ouvirem a palavra da salvação, ouvirem o evangelho, para que em posse dela vocês possam ser convertidos, para que vocês possam largar os maus caminhos e a impiedade do coração de vocês. Então, quando a gente vê na Bíblia lá, e nós vamos ver na leitura do Novo Testamento muito isso, né? Primeiro para o judeu e depois para o grego, para o gentil, é exatamente isso. Deus oferta primeiramente, está ofertando aqui primeiramente a palavra da salvação para os judeus, para que eles pudessem, arrependidos, tomar posse dessa palavra da salvação, crer em Jesus Cristo e tomar posse da vida eterna. Então essa era a vontade de Deus. Então, fechando aqui o capítulo 3, o grande propósito da cura do aleijado, não que Deus não queria o bem dele fazer, mas era o que? Chamar a atenção do povo. Olha como eu falei, então de novo que tudo tem um propósito, esse propósito vai girar em quê? Na glória celestial, no plano que não é o nosso plano aqui, é o plano de Deus que é muito superior, no avanço do reino de Deus, e para que o próximo seja alcançado. E o próximo aqui não é só o aleijado é uma pessoa, mas todos esses que estão no templo ali, ou que foram ao templo para fazer a oração das 3 horas, e ouviram a palavra da salvação, pudessem ser alcançados. Então, o propósito de Deus, até numa cura, ela tem um propósito muito maior e muito infindável para a gente. Nós não conseguimos ter essa dimensão, né? Então, mais do que a gente entender se Pedro é santo, se João é santo, em ter curado, nós temos que entender que, em curar o aleijado, eles são santos como nós somos santos, porque a partir do momento que cremos em Jesus Cristo, todos nós somos santos. Mas mais importante do que isso, Deus executou essa obra por um propósito muito maior, para que através dos sinais que ele praticou, esses irmãos que estavam ouvindo aqui, os israelitas, pudessem também tomar posse da salvação. Era isso, gente, para hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, me escrevam lá, a gente vai conversando. E a semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado, que a gente possa amanhã ter um momento também de comunhão com o nosso Senhor, glorificar o nome dele através do culto, da adoração coletiva, né? Eu não sei se vocês já voltaram presencialmente, mas se vocês já voltaram, cuidado, né, com o afastamento, ainda é um tempo que a gente precisa estar consciente que não é 100% seguro ainda, mas que vocês tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que a semana que vem nós possamos estar juntos novamente. Eu vou orar e aí a gente termina então esse momento. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor nos deu entendimento, força e sabedoria para sabermos o que o Senhor requer de nós. Principalmente, Pai, que a gente entenda os teus propósitos, que são muito maiores do que os nossos, que a gente entenda o seu poder extraordinário que vem aí do alto, que nós entendamos, Pai, o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor espera de nós, e que principalmente que nós somos só intermediários nas tuas mãos. A obra é toda sua, a obra é toda do nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz recebeu do Senhor o direito, a dignidade, como homem, porque como Deus ele sempre teve, sempre foi eterno, mas como homem também, para ser nosso representante diante do Senhor, de modo que tudo que nós pedimos hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor ouve, o Senhor nos atende, mas
sempre lembrando do teu propósito, para o avanço do teu reino, para a glória do teu nome e para que o nosso próximo seja edificado. Que o Senhor nos dirija nessa verdade, que nós saibamos glorificar o Senhor nessas ações extraordinárias que o Senhor faz, mas principalmente entendendo que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra ela vai acontecer, que o Senhor Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas e somente aqueles que têm fé no teu nome, que acreditam na salvação por intermédio do sacrifício feito na cruz, é que vão ter a vida eterna, e isso sempre pela confirmação do arrependimento, que é a mudança do ato do nosso coração. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, que o Senhor nos dirija essa semana, que possamos glorificar o teu nome e que nós sigamos cada vez mais os teus caminhos, esperando a sua volta, esperando na conformação com o nosso Senhor Jesus Cristo e cheio do seu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo e nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Gente, até lá, até a semana que vem. Forte abraço.